Alô, líderes, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje iremos falar sobre cultura. Diferentemente de como no outro episódio que falamos sobre construir a cultura da sua cidade, iremos falar da cultura de maneira um pouco mais geral. Porém, como a cultura é um aspecto muito profundo e muito amplo, iremos falar sobre alguns aspectos da cultura para você começar a construir a sua cultura de forma um pouco mais específica. Então, bora lá! Primeiramente, nós iremos falar sobre aniversários. Apesar de aniversário ser uma coisa que muitas vezes para algumas pessoas corresponde apenas com uma volta na Terra correspondendo a um ano da sua existência, para outros o aniversário corresponde a uma data muito importante que se representa a forma do seu nascimento, a forma da sua existência naquele planeta. Então é uma coisa interessante que você pode trabalhar o aniversário de diversos pontos diferentes, trabalhando como, por exemplo, o seu dia de aniversário, um dia mais comum, um dia de todos os meses, um dia que representa um deus, um mês que representa o outro. Então, uma coisa que é legal que você pode trabalhar com os aniversários, principalmente com os seus personagens, é a questão da importância da data do nascimento, relação religiosa, colocação com Deus, colocação com outras questões políticas, econômicas, sociais. Como, por exemplo, você pode trabalhar um aniversário real e um aniversário social, onde o aniversário real corresponde ao dia do seu nascimento mesmo, porém um aniversário social seria num reino onde quer padronizar todo mundo, colocando todos os aniversariantes daquele mês no mesmo dia, que fosse o dia daquele deus ou o dia de algum governante, onde apenas o regente ou alguém mais importante daquela região pudesse ter o aniversário real colocado como aniversário mesmo. Então, uma coisa bem legal que você pode trabalhar são algumas manifestações, algumas formas de se pensar, colocando como um dia de aniversário. Não apenas o aniversário do próprio personagem, mas como aniversário de algum local, o aniversário da morte de alguém. Então, você trabalhar com aniversários, com datas importantes, significativas para aquela pessoa, é uma coisa bem legal que você pode trabalhar. Começando então com os aniversários, onde tem essa relação com a existência, ou simplesmente uma não relação com ela, onde você pode colocar que numa região o aniversário é uma data muito importante para todos e para um personagem deixa de ser. Então você pode trabalhar datas importantes, começando principalmente com essa questão do personagem e das relações que ele tem em volta, trabalhando bem forte essa questão do aniversário. E um exemplo bem legal é como é trazido em alguns aniversários no México. Apesar de ser uma coisa mais tradicional, algumas pessoas podem trazer ou não trazer dentro da sua própria cidade ou da sua própria família, porém de uma forma mais geral. O aniversário é um evento onde a pessoa, por exemplo, tem aquelas pinhatas, elas vão quebrando até acertar e derrubar doces nas pessoas. Então, uma forma bem legal que você pode trazer é procurar, como por exemplo, dessa forma mais festiva, onde se reúne todo mundo, onde tem aquele pequeno desafio, onde tem uma representação daquele animal, onde você destrói aquele animal trazendo diversos alimentos, doces, ou simplesmente a festa por ter um desafio, por ter todo mundo junto, por ter uma festividade bem mais conjunta, aonde você é o protagonista, porém é uma questão muito mais cultural de simbolismos, onde pode trazer, como por exemplo a pinhata, que acontece no México. Um outro exemplo bem legal é alguns aniversários que é feito na Inglaterra. Na Inglaterra, normalmente, as crianças mais de hoje em dia, elas vão em festas, em buffets, em play centers, em locais onde o protagonista é o aniversariante. Porém, para algumas famílias mais tradicionais, é colocado alguns simbolismos bem legais, como, por exemplo, esconder uma moeda ou um dinheiro dentro do bolo, aonde a pessoa que achar a moeda naquele bolo vai ser representado a riqueza. Então, não necessariamente você, o aniversariante, é aquele que vai ser presenteado com a fartura, mas sim você, aniversariante, vai estar trazendo a possibilidade de algum dos seus convidados ter algum tipo de algo especial, além de você, nesse seu dia especial. Então você pode trazer alguns aniversários diferentes, trazendo como algumas culturas diferentes, como por exemplo no México, como foi falado, onde você é o protagonista e a festa gira em torno de você, e algumas festas inglesas, onde o protagonista é aquele que encontrar o simbolismo dentro de um bolo, dentro de um balão, dentro de algum lugar, como se fosse uma revelação, aonde você, aniversariante, não é necessariamente o protagonista, mas sim aquele que vai trazer para os outros a oportunidade de ser protagonista, mesmo sendo o seu dia de aniversário. Um outro ponto bem legal que você pode trabalhar com a sua cultura é a questão dos feriados. Normalmente os feriados são ansiados pelas pessoas que trabalham, que estudam, porque é algum dia de folga. Porém, se você for pegar numa história mais medieval, por exemplo, não existia tanta questão dos feriados se não fosse algum dia religioso.
Hoje em dia você tem feriados por datas de aniversários, muitas vezes algumas pessoas, elas, por ser aniversário da pessoa, ela tem a folga naquele dia. Um outro ponto são feriados históricos, feriados religiosos, feriados quando você está falando de uma ditadura, por exemplo, o aniversário do ditador. Então existem diversos diferentes tipos de feriados, podendo ou não ter uma folga nesse dia. Então você pode trabalhar os feriados de uma forma bem legal, trazendo não apenas a cultura daquela cidade, mas também a política, a economia e a religião, também como forma de manifestação de feriados. Aonde o feriado pode ter um quê tanto religioso, quanto emocional, quanto econômico. Por exemplo, o Natal hoje em dia é trazido não apenas como a junção da família, a união dela, mas também os presentes comerciais, onde as pessoas elas realmente tentam ao máximo surpreender as pessoas que elas gostam com presentes diferenciados, amigos secretos, de empresas e etc. Então você pode trabalhar sim a questão dos feriados com diversos pontos diferentes. Uma questão histórica, uma questão de guerra, uma questão emocional, uma questão religiosa ou uma questão cultural, ou outras diversas outras que você pode trabalhar dentro da cultura que você vai construir na sua cidade. Você pode tanto utilizar como referências as culturas e as festividades de uma forma geral de uma região que você conhece, por exemplo, um país diferente, ou seu país, ou alguma coisa regional da sua cidade, mas você também pode trabalhar alguma coisa construída dentro do seu mundo fantástico, onde existe uma festividade, onde traz uma questão, por exemplo, o dia de uma colheita, alguns outros rituais pequenos que você pode trabalhar com muita força, trazendo diversos tipos de festividades, festivais e outros pontos interessantes que você pode trabalhar a partir da construção fantástica ou da relação que tem com o mundo real. Então eu vou trazer dois feriados para vocês. O primeiro feriado acontece na Austrália, onde no dia 26 de janeiro de 1994 foi sancionado como o Dia da Austrália. E esse dia corresponde a quando chegou os colonizadores ingleses para colonizar essa ilha, esse grande país. Porém, apesar de para grande número de pessoas, esse dia é o Dia da Austrália, onde foi descoberto, onde a Austrália foi para o mapa. Porém, para alguns ativistas, esse feriado corresponde à sobrevivência dos aborígenes e à questão da invasão inglesa no país. Então você pode muitas vezes trazer também para o seu mundo fantástico essa questão de o mesmo feriado acontecer para um grupo de pessoas e esse mesmo feriado acontecer para outro grupo de pessoas, porém com simbolismos e ideologias diferentes, onde você pode, por exemplo, colocar alguns obstáculos sociais ou até mesmo uma questão de uma invasão, um conflito diferente acontecendo especificamente nesse dia, porque ele tem uma representação social diferente para dois grupos diferentes, aonde o seu protagonista pode defender um lado ou ele pode defender o outro, ou simplesmente ele não defende nenhum dos dois, porém foi contratado para defender um lado ou atacar o outro. Então é bem legal você trazer essa dicotomia dentro dos seus feriados, também para trazer também obstáculos e também mostrar uma vida para a sua cidade, para o seu país, para a sua região, começando com esses feriados, onde você pode trazer outras festividades, cerimônias e rituais correspondentes a esse feriado, onde esse feriado simplesmente é uma motivação para você construir, sim, um ritual, construir uma cerimônia ou outras festividades que nós vamos trabalhar no decorrer desse episódio. Outro ponto bem legal que você pode trabalhar a sua cultura são as cerimônias. As cerimônias, por ter uma razão muitas vezes religiosa, você pode ter uma cerimônia de nascimento, uma cerimônia de matrimônio, uma cerimônia de morte. Existem sim outras cerimônias de transposição, existem algumas cerimônias também de graduação, porém nós vamos falar de uma questão um pouco mais cultural religiosa. E por ter essa questão mais religiosa, você pode trabalhar não apenas esses aspectos que trabalha a sua religião, mas também trabalhar a questão do genius loci, onde você mostra a cultura e algumas peculiaridades. Algum tipo de vestimenta, algum tipo de cor, algum tipo de forma de música, ou questões mais ritualísticas, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Então você pode trabalhar as cerimônias de diversas formas, mostrar como, por exemplo, um obstáculo, onde as pessoas, por ter essa cerimônia de casamento, onde muitos filmes, muitas histórias, os casamentos são arranjados e muitas vezes são as motivações dos heróis para fazer alguma coisa ou para fazer alguma outra coisa. Então você pode trabalhar sim a questão de casamentos diferentes, funerais diferentes, rituais de nascimento diferente, de transposições diferentes, de graduações diferentes. Então você pode sim colocar dentro de a cerimônia, que é diferentemente de um festival, onde o festival normalmente está ligado a mais umas festividades, a mais a alegria. As cerimônias não necessariamente precisam ser felizes ou precisam ser tristes. Você pode mostrar sim uma questão muito mais de obrigatoriedade,
onde você precisa casar naquele lugar, morrer com aquela forma, nascer com aquele ritual. Então é muito mais legal você colocar as cerimônias como algo um pouco mais fechado, uma coisa muito mais obrigatória, uma coisa muito mais imposta. Então, como por exemplo, vou trazer para vocês algumas cerimônias diferentes para você colocar dentro do seu mundo fantástico. E uma das cerimônias que eu gostaria de trazer para vocês hoje é a questão do Brasil, ou por exemplo, o matrimônio. Dentro do matrimônio existem diversos tipos de cerimônias diferentes, dependendo do lugar, dependendo da religião, porém é uma coisa um pouco mais fechadinha e um roteirinho um pouco mais fechado. Onde, por exemplo, tem o atraso da noiva, a entrada dos padrinhos, a entrada das madrinhas, a questão da aliança, a questão da pessoa de um cunho mais religioso ou social, onde vai fazer a união física, digo, na questão mais de lei, ou perante a Deus, ou qualquer outra questão onde una aquele que vai trazer, a partir de uma força maior, a união desses dois. Existem algumas palavras, o sim, o beijo, o branco da noiva. Obviamente, você pode mudar algumas formas da cerimônia, dependendo da forma como você vê, mas de uma maneira mais geral, existe todo esse roteirinho que é trazido. Além do mais, tem a festa depois, a noite de núpcias, a lua de mel. Então, sim, você pode trazer algumas cerimônias bem interessantes, apesar de poder sim ter aquelas modificações um pouco aqui, um pouco ali, dependendo da forma como que você quer trazer o casamento para a sua história. Porém, você pode trazer dentro desse regimento algumas modificações, como por exemplo, um casamento mais fechado, mais tradicional, para uma cidade mais tradicional, um casamento um pouco mais aberto, um pouco mais diversificado, dependendo da vila onde você está, da região onde você está. Então você pode mostrar, por exemplo, guerras ideológicas a partir de amostragem de dois casamentos diferentes, ou ideias religiosas a partir de dois casamentos diferentes. Ou até mesmo fazer a união de dois povos, que, por exemplo, você pega um Romeu e Julieta, uma união ibérica, onde o casamento é a forma da unificação dessas duas regiões. Então, sim, você pode colocar o casamento dentro das suas histórias, trazendo alguns exemplos bem interessantes, como eu falei para você aqui mesmo do Brasil. Outro ponto bem legal que eu gostaria de trabalhar com vocês é a cerimônia fúnebre, onde, por exemplo, a questão do velório, a questão da morte, onde todos os países as pessoas morrem e, por consequência, existe um ritual fúnebre para todo mundo. Porém, uma coisa que eu acho bem legal, que eu gostaria de trazer para vocês, é o que acontece na Uganda. A Uganda é um polo onde existem diversas tribos diferentes, a questão da colonização, a questão da aglomeração, porém é uma coisa bem diferente porque, apesar de ter diversas tribos diferentes, a ideia da questão fúnebre é bem parecida. Existem algumas pessoas que é considerado como uma nobreza da Uganda, onde essas pessoas elas ficam tristes, elas choram. Por quê? Porque a pessoa morreu, interrompeu, então as pessoas não fazem mais sexo, elas não comem direito, elas fazem naquela questão mais de luto, fazendo com que tenha aqueles pensamentos ruins, pensando, puxa vida, a pessoa morreu, era uma vida tão próspera, tão legal, tudo mais e tal. Porém, de uma forma mais tribal, de uma forma um pouco mais ritualística, antiga, a galera de Uganda, ela trabalha muito mais uma questão das festas, onde a pessoa festeja pela vida da outra pessoa. Então, por exemplo, puxa, ela morreu, mas olha as coisas que ela fez, a família que ela criou, as realizações que ela teve. Então eles festejam para celebrar e brindar a morte dessa pessoa. Não pela morte em si, mas sim a brindar pela vida que ela teve. E uma outra coisa interessante que é eles pensam que quando você festeja dessa forma, você está tirando a morte de dentro de casa, porque a morte já levou mais um. Então, para que não leve mais um ainda, eles festejam para que essa alegria expulse a morte e só leve bem mais para frente. E agora nós vamos trabalhar com alguns festivais. O que é legal do festival é que você pode muitas vezes associar com os feriados, que normalmente é isso que acontece. Porque como os feriados eles podem ter relação com a sociedade, relação com a religião, relação com a sociedade no geral, ou com a cultura no geral, ou qualquer coisa que você queira relacionar, você pode ligar alguma festa para com isso. Então você pode colocar para um deus, para uma colheita, para o sol, para um evento. Então você tem diversas motivações diferentes que você pode colocar no festival. Você pode colocar um festival colocando, por exemplo, teve uma colheita depois de algum certo tipo de estiagem. Você pode colocar um feriado relacionado à virada do ano e por isso você coloca um festival de virada de ano. Você pode colocar uma mudança de estação. Você pode colocar uma mudança de estado de vida, onde a criança ela ficou agora adulta, agora ela ficou na velhice, ela é um homem, ela é uma mulher, ela chegou a uma certa idade. Então é bem legal você colocar alguns festivais que podem ser tanto pequenos relacionado, por exemplo, a alguns aniversários, ou, por exemplo, todo festival acontece para as mulheres de certa idade,
ou acontecem os festivais para os homens, ou alguma coisa para os políticos, ou alguma coisa para os nobres, ou alguma coisa para um certo tipo de pessoa, ou com outro tipo de outra pessoa. Então você pode trabalhar diversos tipos de festivais, que muitas vezes eles não precisam necessariamente ter uma função social, uma função cultural, mas simplesmente uma ideia para trazer felicidade para aquele povo. Como, por exemplo, este é um festival bem interessante na Inglaterra, que é a Corrida do Queijo, onde tem um bando de homem barbado que desce uma colina atrás de um queijo, onde eles vão topando, escorregando, caindo, tropeçando, girando. E por que disso? Algumas pesquisas históricas não sabem necessariamente a existência disso, mas ele existe até hoje. Então as pessoas pegam esse festival que tem como objetivo trazer uma alegria, um momento para aquela descontração. Apesar de sim, se você pesquisar bem a fundo, você pode encontrar alguma pessoa ou outra que tenha alguma relação direta com aquela questão do queijo, ou do país, ou da data, ou da época. Mas indiferentemente qual seja a função histórica daquele festival, muitas vezes as pessoas vão a esse festival simplesmente pela alegria e pela satisfação. O Oktoberfest, as pessoas vão no festival simplesmente para se divertir no mês de outubro. Um outro festival que eu gostaria de trazer para vocês é um festival escocês chamado Up Helaya. É escocês, então não sei se eu disse certo. Vai estar escrito o nome bonitinho em algum canto da tela, falando para vocês mais ou menos como se escreve esse festival. E diferentemente do Festival do Queijo, onde qualquer pessoa ela pode participar, seja homem, seja mulher, seja pessoa que é do país ou não é do país, esse festival escocês é um pouco mais restrito para os escoceses daquela ilha específica, onde você precisa ser um habitante nativo pelo menos 5 anos. Porque a ideia é trazer aquela força viking, onde existe toda uma procissão e no final acontece a queimada viking. O legal é que esse festival ele dura desde a época do Natal, mais ou menos, lá 25, 26 de dezembro, até mais ou menos 2, 3 de janeiro, então tem toda essa transição de final de ano. Então eu acho uma coisa bem legal que você pode trazer para as suas festividades, dentro da sua história, um festival mais aberto, onde todos podem participar. Ou festivais mais fechados, onde algumas pessoas, seja nativos, até mesmo uma questão, por exemplo, xenofóbica, onde as pessoas, pelo medo da junção com outras culturas, não deixam outras pessoas participarem também, mostrando esse patriotismo ou até mesmo essa questão mais fechada dentro desse país. Então é bem legal você trabalhar com diversos tipos de festivais diferentes, trazendo diversas funções diferentes, uma alegria, uma questão histórica, uma questão sentimental, uma questão religiosa ou qualquer outra questão que você gostaria de trabalhar, trazendo simbolismo, cores, imagens, sons, músicas, gênios lócio e, obrigatoriamente, uma questão mais importante para todo o festival, uma função para a sua história. Então, depois de a gente trabalhar alguns pontos interessantes que você pode colocar na cultura da sua cidade, seja aniversário, um feriado, uma crença, uma cerimônia, um festival, eu gostaria de trabalhar alguns pontos de um passo a passo para você construir e colocar isso dentro do seu mundo fantástico. Número 1, qual que é a ideia que você quer trazer? Qual que é o objetivo que você quer colocar dentro dessa festividade, dentro desse feriado? Número 2, qual é a questão sociocultural disso? Serve para unificar pessoas? Serve para segregar pessoas? É mais xenofóbico? Ou a ideia é a união de povos? Então seria qual que é a ideia cultural, social daquela função, daquele feriado. Número 3, quais pessoas podem participar? É regional? É de todos? É de líderes? É de mulheres? É de homens? É de qualquer pessoa do mundo? Coloque mais ou menos quem pode, quem não pode, por que não pode, para você ter um alinhamento um pouco mais geral. Número 4 seria onde acontece isso. Acontece numa cidade inteira, acontece numa pequena região, acontece no mundo inteiro. Onde acontece? Não necessariamente uma questão geográfica, mas sim uma questão de localização. Acontece na praia, acontece na floresta, acontece dentro de um templo. Coloque mais ou menos a localidade disso dentro da própria cidade para você ter uma ideia de mais ou menos uma disposição diferente do que você vai colocar. E o último ponto são aqueles pequenos detalhes mais legaisinhos que você vai construindo e deixando mais interessante. As cores, as músicas, os simbolismos, as roupas, o tempo, a duração. São aqueles pequenos detalhes que vão deixando cada vez mais interessantes e construindo de uma forma muito mais legal. Então, dessa forma você pode construir diversos pontos diferentes, deixando a cultura da sua cidade bem mais rica, bem mais firme, deixando, obviamente, as suas construções mais incríveis. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!